Durante muito tempo, eu achei que casamentos longos simplesmente ficavam assim, silenciosos, automáticos, como duas pessoas que aprendem a sobreviver juntas, mas esquecem completamente como viver uma com a outra. Eu e meu marido estávamos juntos havia 10 anos. 10 anos dividindo contas, horários, responsabilidades e uma rotina tão previsível que às vezes parecia que os dias se repetiam sem pedir permissão. No começo, éramos diferentes. A gente ria de coisas bobas, fazia planos de madrugada, saía para caminhar sem destino só para continuar conversando. Existia leveza entre nós. Mas, aos poucos, a vida foi ocupando todos os espaços. O trabalho dele começou a consumir quase todo o seu tempo. Eu também me perdi nas minhas próprias preocupações. E sem perceber, fomos deixando pequenas coisas morrerem dentro da relação. Primeiro as conversas longas. Depois os abraços sem motivo. Depois até o hábito de perguntar como o outro realmente estava. A gente ainda dividia a mesma casa, mas já não dividia a vida. Havia noites em que jantávamos em completo silêncio, ouvindo apenas o barulho da televisão ligada na sala. Ele mexendo no celular. Eu fingindo interesse em qualquer coisa só para não encarar o vazio que existia entre nós. E o pior é que ninguém tinha feito algo grave. Não havia traição. Não havia grandes brigas. Apenas um cansaço emocional acumulado por anos de pequenas ausências. Às vezes eu olhava para meu marido sentado no sofá e tentava lembrar quando tinha sido a última vez que demos uma risada verdadeira juntos. E sinceramente, eu não conseguia lembrar. Talvez seja assim que algumas relações começam a acabar. Não com explosões, mas com silêncios que vão crescendo devagar até ocuparem todos os cômodos da casa. E naquela época, eu ainda não imaginava que a mudança começaria da forma mais inesperada possível, numa noite de chuva, com um cachorro molhado parado na nossa porta. Naquela noite, a chuva parecia não ter fim. Eu estava voltando do mercado carregando sacolas quando ouvi um barulho fraco perto de um carro estacionado. No começo achei que fosse impressão minha, mas então ouvi de novo. Um chorinho baixo, quase tímido. Quando me aproximei, vi o cachorro. Pequeno, magro, completamente molhado e tremendo de frio. Ele estava encolhido perto da roda do carro, como se tentasse desaparecer do mundo. E havia algo nos olhos dele que me desmontou imediatamente. Cansaço. Um tipo de tristeza silenciosa que eu conhecia bem demais. Olhei ao redor procurando alguém, mas a rua estava vazia. Suspirei fundo, já imaginando a reação do meu marido antes mesmo de tomar qualquer decisão. Mesmo assim, tirei meu casaco e o enrolei no cachorro. Só por hoje, murmurei para mim mesma, como se aquilo tornasse a situação mais simples. Mas no fundo eu já sabia que não seria só por uma noite. Quando entrei em casa com ele nos braços, meu marido levantou os olhos da televisão com uma expressão de puro espanto. Você enlouqueceu? Ele perguntou. A gente mal consegue cuidar da própria rotina. O cachorro, ainda tremendo, se apertou contra mim. Eu não podia deixar ele na rua naquela chuva. Meu marido passou a mão no rosto, claramente irritado. Isso é mais responsabilidade, mais gasto, mais bagunça. Talvez ele tivesse razão. Mas enquanto eu secava aquele animal pequeno com uma toalha velha, percebi uma coisa estranha acontecendo dentro da casa. Depois de muito tempo, havia vida ali. Havia movimento, vozes, reações. O cachorro caminhava devagar pelo apartamento, curioso, assustado, deixando pequenas pegadas molhadas pelo chão. E mesmo reclamando, meu marido não tirava os olhos dele. Ele entrou molhado na nossa casa, e sem perceber, também entrou no nosso silêncio. Naquela noite, pela primeira vez em meses, nós dois passamos mais de 20 minutos conversando sem discutir, sem olhar para telas, sem fugir um do outro. Tudo por causa de um cachorro que apareceu sem avisar. Nos primeiros dias, meu marido continuou fingindo que não gostava do cachorro. Reclamava dos pelos no sofá, das patas sujas depois do passeio e do barulho que ele fazia toda vez que alguém chegava em casa. Mas eu comecei a perceber pequenas contradições que denunciavam outra verdade.
Era sempre ele quem levantava cedo para colocar comida no pote. Sempre ele quem dizia que o cachorro precisava passear mais um pouco antes de dormir. E, sem perceber, aquela pequena criatura começou a mudar o ritmo da nossa casa. Antes, cada um de nós vivia preso no próprio mundo. Eu no celular, ele diante da televisão. Agora existia uma rotina compartilhada acontecendo entre nós sem esforço. À noite, começamos a sair para caminhar com o cachorro no bairro. No começo eram passeios rápidos, quase por obrigação. Mas aos poucos, as caminhadas foram ficando mais longas. A gente voltou a conversar sobre coisas simples no início. O trabalho, o trânsito, o comportamento engraçado do cachorro tentando correr atrás de pombos no parque. Depois vieram lembranças antigas, histórias do começo do casamento, músicas que não ouvíamos havia anos. E então aconteceu uma coisa que me emocionou mais do que deveria. Meu marido começou a rir novamente. Não aqueles sorrisos rápidos de educação. Era risada de verdade. Solta. Leve. Daquelas que fazem os olhos quase fecharem. Fazia anos que eu não ouvia meu marido rir daquele jeito. Certa noite, o cachorro pulou na poça d'água de propósito e molhou completamente a calça dele. Eu achei que meu marido ficaria irritado, mas ele apenas começou a rir no meio da rua como um menino cansado de tentar parecer sério o tempo todo. E eu ri junto. Naquele instante, percebi o quanto sentia falta daquilo. Da leveza. Da sensação de parceria. De dividir pequenos momentos sem peso entre nós. O mais estranho é que ninguém estava tentando salvar o casamento. Não houve grandes promessas nem conversas dramáticas. Apenas pequenas rotinas voltando a ter vida. E talvez seja assim que algumas relações começam a se curar. Não através de grandes declarações, mas através de presenças simples que lembram duas pessoas de como é bom existir juntas outra vez. Com o passar das semanas, comecei a perceber mudanças no meu marido que antes eu teria achado impossíveis. Pequenas mudanças. Quase invisíveis para qualquer outra pessoa. Mas enormes para alguém que passou anos convivendo com distância emocional. Ele começou a chegar mais cedo em casa. Às vezes mandava mensagem perguntando se eu já tinha alimentado o cachorro ou se queria que ele comprasse alguma coisa no caminho. Parecia um gesto simples, mas carregava uma presença que havia desaparecido da nossa relação fazia muito tempo. E o mais curioso era observar a forma como ele tratava o cachorro. Com paciência. Com cuidado. Certa noite, encontrei os dois dormindo no sofá. O cachorro encolhido no peito dele enquanto meu marido fazia carinho distraidamente sem nem perceber. A televisão ligada baixinho, a expressão cansada dele finalmente em paz. Eu fiquei parada olhando aquela cena por alguns segundos. Porque fazia anos que eu não via tanta ternura dentro da nossa casa. Meu marido também começou a mudar comigo. Não de maneira exagerada ou repentina, mas em detalhes que mexiam comigo mais do que deveriam. Ele passou a esperar por mim para jantar. Perguntava como tinha sido meu dia. Comentava quando eu estava bonita antes de sairmos para passear com o cachorro. Na primeira vez que ele segurou minha mão durante uma caminhada, senti um aperto estranho no peito. Era familiar e ao mesmo tempo distante. Como reencontrar uma música antiga que você amava, mas tinha esquecido completamente. Foi um cachorro que ensinou meu marido a demonstrar carinho outra vez. E talvez tenha feito isso porque, cuidando daquele animal pequeno e dependente, ele acabou redescobrindo partes de si mesmo que estavam enterradas sob anos de preocupação, cansaço e rotina. O mais bonito de tudo é que nada parecia forçado. Não estávamos tentando voltar a ser o casal perfeito do começo. Estávamos apenas aprendendo, devagar, a nos enxergar de novo. E depois de tanto tempo vivendo como estranhos educados dentro da mesma casa, aquilo já parecia um milagre silencioso. A noite em que tudo mudou de verdade aconteceu quase sem aviso. Chovia forte outra vez, como naquela noite em que encontramos o cachorro. A energia caiu em boa parte do bairro, deixando o apartamento mergulhado num silêncio estranho, iluminado apenas por algumas velas espalhadas pela sala. O cachorro dormia entre nós no sofá, completamente tranquilo,
como se o mundo inteiro estivesse exatamente onde deveria estar. E talvez estivesse. Sem televisão ligada. Sem celulares. Sem distrações. Apenas eu, meu marido e 10 anos de coisas não ditas ocupando o mesmo espaço. Por muito tempo, nenhum de nós falou nada. Até que ele suspirou fundo e perguntou baixinho: em que momento a gente ficou assim? Aquela pergunta me atravessou. Porque eu também me fazia isso havia anos. Olhei para ele por alguns segundos antes de responder. Acho que a gente foi se perdendo devagar e nenhum dos dois percebeu. Meu marido abaixou os olhos, como se finalmente tivesse coragem de encarar verdades que evitou por muito tempo. Então começamos a conversar. De verdade. Falamos sobre o cansaço. Sobre as frustrações escondidas. Sobre as noites em que eu me senti sozinha mesmo deitada ao lado dele. Sobre o peso que ele carregava tentando resolver tudo sem admitir que também estava emocionalmente esgotado. Não havia gritos. Só tristeza. E sinceramente, aquilo era ainda mais difícil. Em determinado momento, meu marido segurou minha mão e disse algo que quase me fez chorar. Eu achei que trabalhar mais fosse cuidar da nossa vida, mas acabei esquecendo de cuidar de nós dois. O cachorro se mexeu no meio do sofá e encostou a cabeça nas nossas pernas como se percebesse a tensão daquela conversa. Eu sorri entre lágrimas. Talvez o amor nunca tivesse acabado, talvez só estivesse perdido em algum lugar da rotina. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu senti que não estava conversando com um estranho sentado ao meu lado. Era o homem por quem me apaixonei um dia, ainda escondido sob camadas de preocupação, silêncio e desgaste. E enquanto a chuva continuava batendo nas janelas, nós dois finalmente paramos de fingir que não estávamos machucados. Talvez tenha sido ali que nosso casamento começou a respirar outra vez. Demorei um tempo para entender que o cachorro não tinha salvado nosso casamento da maneira como as pessoas gostam de imaginar. Ele não resolveu nossos problemas magicamente. Não apagou os anos de silêncio, as mágoas acumuladas ou a distância que cresceu entre nós durante tanto tempo. Mas ele fez algo talvez ainda mais importante. Ele nos obrigou a voltar a dividir a vida. Porque cuidar dele exigia presença. Exigia parceria. Exigia atenção nas pequenas coisas. Quem levaria para passear? Quem compraria ração? Quem ficaria em casa quando ele passou mal pela primeira vez e nos assustou no meio da madrugada? E no meio dessas responsabilidades simples, nós começamos a nos reencontrar sem perceber. Voltamos a cozinhar juntos às vezes. Voltamos a sentar perto um do outro no sofá. Voltamos até a discutir, mas de um jeito saudável, humano, sem aquela frieza cansada que existia antes. O cachorro corria pela casa trazendo brinquedos velhos enquanto nós dois reaprendíamos coisas básicas que nunca deveriam ter sido esquecidas. Escutar. Esperar. Demonstrar carinho. Certa noite, durante um passeio, meu marido segurou minha mão de forma tão natural que eu quase chorei. Não pelo gesto em si, mas porque percebi quanto tempo fazia desde a última vez que aquilo parecia espontâneo entre nós. Foi ali que finalmente entendi tudo. Cuidando dele, nós voltamos a cuidar um do outro. E talvez esse tenha sido o verdadeiro problema do nosso casamento durante tantos anos. Não a falta de amor, mas a falta de presença. A falta de atenção diária. A sensação de que sempre haveria tempo depois para conversar, abraçar, ouvir, demonstrar. Só que relacionamentos não sobrevivem apenas de tempo. Eles sobrevivem de pequenos cuidados repetidos todos os dias. E, ironicamente, foi um cachorro abandonado quem nos lembrou disso primeiro. Hoje, quando as pessoas perguntam por que nosso cachorro é tão importante para nós, eu quase nunca sei responder de forma simples. Porque não foi apenas sobre companhia. Foi sobre reencontro. Depois daquela noite de chuva, nossa rotina continuou imperfeita. Ainda existiam dias difíceis, cansaço, pequenas discussões e preocupações comuns da vida adulta. Mas alguma coisa essencial tinha mudado entre nós. Nós voltamos a participar da vida um do outro. Meu marido já não chegava em casa e desaparecia atrás do celular ou da televisão. Eu também parei de guardar tudo em silêncio esperando que ele adivinhasse minhas dores.
Aos poucos, fomos reaprendendo algo que parecia simples, mas que exige esforço todos os dias: presença. E, curiosamente, era sempre o cachorro quem nos puxava de volta para isso. Todas as noites, sem falhar, ele parava na porta perto do mesmo horário esperando o passeio. E mesmo nos dias em que estávamos cansados ou distraídos demais, acabávamos saindo juntos. No começo eram apenas caminhadas. Depois, viraram conversas. Risadas. Momentos pequenos que antes passariam despercebidos, mas que agora pareciam preciosos justamente porque tinham voltado a existir. Hoje, todas as noites, nós três saímos para caminhar, e talvez tenha sido ali que nosso casamento começou de novo. Às vezes observo meu marido brincando com o cachorro na praça como se uma parte mais leve dele tivesse finalmente voltado para casa também. E então percebo que o tempo não destruiu tudo entre nós. Apenas cobriu certas coisas com camadas de rotina, estresse e silêncio. O amor ainda estava ali. Só precisava ser alimentado outra vez. E talvez essa tenha sido a maior lição de todas. Relacionamentos raramente acabam de uma vez. Eles vão se apagando aos poucos quando duas pessoas param de dividir momentos simples. Hoje nós voltamos a dividir a vida, o tempo, as risadas. E, ironicamente, foi um cachorro abandonado quem conseguiu fazer em poucos meses aquilo que nós dois não conseguimos fazer sozinhos em 10 anos. Se alguém tivesse me contado anos atrás que um cachorro mudaria meu casamento, eu provavelmente teria rido. Porque a verdade é que a gente cresce acreditando que grandes mudanças acontecem através de grandes acontecimentos. Declarações emocionantes. Viagens transformadoras. Promessas dramáticas feitas em momentos perfeitos. Mas a vida raramente funciona assim. Às vezes, o amor não acaba de repente. Ele apenas vai ficando quieto. Vai se escondendo atrás das contas, do cansaço, da rotina, das preocupações que parecem mais urgentes do que um abraço ou uma conversa no fim do dia. E quando percebemos, duas pessoas que se amavam profundamente começam apenas a coexistir. Foi isso que aconteceu com a gente. Só que, de alguma forma, aquele cachorro apareceu exatamente no momento em que nosso relacionamento estava cansado demais para pedir socorro sozinho. Ele não trouxe milagres. Não apagou nossos erros. Não resolveu todos os problemas entre nós. Mas trouxe presença. Trouxe leveza. Trouxe pequenos momentos que nos obrigaram a desacelerar e olhar um para o outro novamente. Engraçado como um coração pode reaprender a amar através das coisas mais simples. Hoje eu entendo que relacionamentos não sobrevivem apenas de sentimentos antigos. Eles sobrevivem de cuidado diário, de atenção, de risadas compartilhadas mesmo nos dias comuns. Porque o amor não mora apenas nos grandes momentos. Ele mora principalmente nas pequenas rotinas que escolhemos dividir. E talvez seja por isso que ainda me emociono toda vez que vejo nós três caminhando juntos à noite. Eu, meu marido, e aquele cachorro que entrou molhado na nossa casa sem pedir licença. Sem saber que estava entrando também em um casamento que precisava desesperadamente voltar a respirar. No fim, ele não apenas ganhou um lar. Talvez tenha devolvido um lar para nós dois também.